muito bem-vindo a essa live de encerramento da Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Esse assunto que há muitos anos é tabu, mas que a cada semana que é realizada, a cada ação de educação em saúde, a cada assistência com humanização, a cada vez que os professores levam isso à sala de aula, a gente vai conseguindo desmistificar, a gente vai conseguindo esclarecer e conscientizar não só as adolescentes, mas toda a sociedade sobre como é importante que a gravidez seja planejada, desejada e no momento certo. Para que a gente discuta esse assunto hoje, nós convidamos duas mulheres extremamente especiais, muito queridas e que têm feito uma transformação na sociedade junto com sua competência, seus conhecimentos e todo o seu altruísmo. Nós vamos conversar com a doutora Zenilda Bruno, médica ginecologista, que é chefe da divisão médica da maternidade Escola Assis Chateaubriand e que é fundadora do ambulatório do adolescente, pioneiro aqui no Brasil. Nós vamos conversar também, deixa eu ver que ela já está mandando aqui a solicitação, nós vamos conversar também com a doutora Elizabeth Almeida, que é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do Ministério Público. Então, deixa só eu autorizar aqui a entrada das duas. Doutora Elizabeth, boa tarde, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia, muito bom estar... Bem? Perfeitamente, estamos escutando muito bem. Tudo bom? E agora, doutora Zenilda Bruno, boa tarde. Boa tarde. Queria manifestar a honra que é para mim estar mediando hoje essa conversa com vocês duas. Duas mulheres incríveis que eu tenho uma profunda admiração, pessoal e profissional. Sejam muito bem-vindas. Eu queria iniciar minha fala, parabenizando essa iniciativa, do complexo hospitalar da UFC, para trazer essa temática, uma temática tão importante, uma temática que a gente tem discutido muito nessa semana, mas é uma temática que deveria fazer parte, vai fazer parte do nosso dia a dia nas escolas, e particularmente agradecer a doutora Zenilda, essa parceira, que tem nos dado esse suporte científico, esse suporte por esse trabalho que ela já desempenha na maternidade com tanto zelo e dedicação a essa temática. Então, muito obrigada mesmo. Participação da doutora Elizabeth, que tem uma força no Ministério Público. Nós sabemos da força que é esse Ministério Público, escolas, fazendo com que cada dia mais nós tenhamos a entrada nas escolas para que essas meninas realmente não engravidem sem querer. Porque a educação transforma, A educação tem esse poder, E a gente, cada dia que passa, a gente está chegando a essa consciência. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe, assim, de uma forma mais clara, o poder da educação, Eu acho que hoje em dia, se discute a educação, Porque os meninos foram para dentro de casa, incomodaram, E se discute a educação, todo mundo, a educação entrou pela porta da frente, É isso então, mesmo. a gente tem que aproveitar esse momento para trabalhar no Viva Seu Tempo, para continuar agregando esse movimento que nós temos, essa intersetorialidade que esse tema, ele puxa para a gente trabalhar dentro das escolas, Agora nós vamos lançar, professora Zenilda, a senhora vai ser convidada, vai ser lançado o nosso programa, aquelas nossas aulas, sobre as comissões de violência, de combate à violência na escola. Nós vamos assinar um termo com a SEDUC e aquelas aulas vão ser levadas para todo o interior do estado, inclusive com a sua fala sobre a gravidez na adolescência, que é um dos eixos temáticos que compõem a lei da Comissão da Violência, do combate à violência. E isso que a doutora Elizabeth está falando é muito importante do interior do Estado, porque nós sabemos que Fortaleza tem um índice muito bom, ou seja, a gente está com 10,9% das adolescentes engravidando, ou seja, dos partos.
Em Fortaleza, nós temos 10,9% desse espaço em adolescente. Mas quando a gente vai para o interior, isso é alarmante, né? Nós temos cidades de até 24,9% dos É o caso parques, de Canidé, não é? Canidé, Icó. Então, são cidades que têm um índice muito alto. Então, a gente precisa chegar lá. A gente não pode ficar só em Fortaleza, né? Então, o Ministério Público, junto com a doutora Elizabeth, tem uma influência muito importante para que a gente interiorize as nossas ações. Joia. Eu queria começar aqui esse questionário de perguntas que a gente precisa abordar dos temas, dirigindo à doutora Zenilda, prioritariamente do ponto de vista fisiológico, doutora Zenilda. Por que a gravidez na adolescência não é recomendada? Assim? Por que é importante, como diz o Programa Interinstitucional que a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, juntamente com o Ministério Público do Estado do Ceará e outras instituições, montou e batizou de Viva Seu Tempo? Por que é importante, então, esse planejamento para que a adolescente não engravide antes, né? Tá. Qual é o impacto na saúde física e mental quando uma menina engravida? Principalmente as meninas abaixo de 15 anos de idade, isso é muito mais grave, né? Mas é importante em todas as adolescências, ou seja, de 10 a 19 anos, nós sabemos que existe maior risco de pressão alta, de anemia, de infecções, de partos prematuros, levando muitas vezes à morte tanto do bebê como da mãe. E essas meninas que têm, nós temos notado que tem diminuído a idade dessas gravidezes. Antigamente, nós tínhamos, há 10 anos atrás, tinha uma média de 16,7 anos a primeira gravidez. Hoje nós temos com 15 anos. Nós temos menina de até 10 anos de idade engravidando. Então, isso é muito grave, né? Então, fisiologicamente, a menina não está preparada para essa gravidez. E a gente tem os aspectos emocionais também, principalmente maior depressão, maior suicídio, maior risco de pobreza, porque essas... Automutilação, né, professora? O companheiro são geralmente também adolescentes. Então, isso tudo, em termos físicos e emocionais, é um prejuízo para essa adolescente que engravida antes do tempo. Além do abandono nas escolas, né? Que era, olha, o que nos chamou a atenção. Pois é o que nos chamou a atenção para trabalharmos, né? Com essa temática, além de ser uma temática que já estava lá no Plano Nacional de Educação, né? Então, mas o que chamou a atenção mesmo foi esse abandono escolar. Assim, uma estatística gritante em 2018, nós vimos isso e começamos a trabalhar com essa temática, até para poder esclarecer, além de tentar trabalhar isso dentro da escola, fortalecendo o intercâmbio, a comunicação entre a educação e a saúde, né, de tanta importância, também esclarecer para a estudante, né, que uma vez grávida, ela tem o direito de, com 8 meses, afastar da escola e receber sua educação a domicílio, né? Então, todas essas temáticas que vêm com o lado jurídico, o Ministério Público tem relevância nesse papel. E aquilo que a senhora falou também, doutora Elizabeth, da questão das creches, né? Porque muitas sim, é outra coisa também, porque uma das nossas vertentes de trabalho é a permanência, é o retorno dessa menina, não é? Porque nós estamos trabalhando para que ela permaneça na escola, depois tem esse suporte escolar em domicílio e retorne. E esse retorno é um trabalho que o Ministério Público tem feito, e aqui em Fortaleza nós já tivemos a primeira creche, né, que é o berçário, de 0 a 1 ano, que nós não tínhamos, que é exatamente para garantir que essa menina tenha com quem deixar essa criança, né? E isso é um trabalho difícil, né, porque mexe com orçamento, mas a gente tem evitado os esforços para que isso ocorra, porque é um direito da adolescente.
né? Como é um direito Na da preservação criança. desses direitos, Oi? sim, verdade. Na preservação desses direitos, doutora Elizabeth, o Ministério Público tem atuado também na garantia da pensão antes mesmo do nascimento, não é isso? Exato. Explica, por favor, quem está nos acompanhando, do que se trata essa Porque pensão. uma das preocupações, quer dizer, preocupação não, um dos direitos que a Constituição, né, traz é o direito à vida, o direito à saúde. Então, essa criança, como a mãe, ela tem que estar bem alimentada. Então, se ela não tem condição de prover essa alimentação, lhe é garantida essa pensão alimentícia antes de ter a criança, né? Para que ela possa se alimentar bem e, consequentemente, alimentar a sua criança. Não é isso, professora Zenilda? É extremamente importante, porque, como a gente falou, o risco de anemia, né, de má nutrição, dessa criança, peso ao nascer, isso tudo devido à falta de alimentação. O que a gente já sabe que a maioria dessas meninas que engravidam são mais carentes, ou seja, as meninas mais carentes são as que mais engravidam. Então, isso faz com que esse ciclo da pobreza continue. Exatamente. Teve até uma pesquisa feita agora que eu vi de 2021, no segundo semestre do IBGE, que traz exatamente isso que a doutora Zenilda falou, né? Que nessa análise dessa pesquisa, vários dos fatores que estão associados ao caso da gravidez na adolescência, como a condição socioeconômica, a questão da baixa escolaridade, as relações familiares e os contextos de violência estão entre os principais aspectos que aumentam a vulnerabilidade social e a exposição aos comportamentos sexuais de risco. Tudo isso traz, né, essa gravidez de forma precoce. E o que a gente vê é a resistência da gravidez, né? O que nos preocupa muito é porque muitas vezes essa menina engravida, ela continua naquele meio onde ela não vai para a escola, ela tem um parceiro que aí ela passa a morar com aquele companheiro, que a gente chama de um casamento precoce, né? Um casamento que ocorre antes de 18 anos. E o que ocorre? Elas normalmente engravidam dentro da gravidez, dentro da adolescência. E isso, logicamente, vai trazer mais prejuízo ainda escolar, econômico para esse casal e para essa adolescente. Então, o que a gente tem que evitar é a gravidez não planejada e, principalmente, a reincidência dessa gravidez. Daí, viu, Daniela, que a gente sempre tem conversado com a doutora Zenilda, a importância que tem dessa quebra de tabus que você falou aí no início, né? Sim. Né? Da importância que tem desse diálogo, porque embora a escola possa contribuir muito, porque esse espaço, né, escolar, o espaço da escola é um espaço de bastante discussão, de conhecimento, a educação tem esse grande lastro, né? Mas eu e a doutora Zenilda, no programa que nós fizemos a semana passada, nós exploramos muito esse lado do diálogo da família com o adolescente, para que tenha essa quebra de tabu, não é? Sua filha começou a namorar, não é? Converse com ela, esclareça com ela, quebre esses tabus, esse conservadorismo, não é? Porque é como a gente diz, não estrague a vida. A filha do vizinho não, a sua também pode engravidar. Né? Então, é muito importante que se tenha esse esclarecimento dentro de casa, quer dizer, família e escola juntas, nesse combate. E hoje em dia o problema não é mais acesso à informação, né? O problema é a seleção da informação. Então, é importante, momentos como esse que a gente está proporcionando agora, assim, é importante que os pais tenham esse interesse de conversar, de dialogar, porque a menina vai ter os desejos, vai ter as dúvidas, então ela tem que saber a quem recorrer. E falando em a quem recorrer, a Aline Carla, que é uma enfermeira maravilhosa aqui do nosso ambulatório do adolescente, perguntou como se faz para ter acesso a essa pensão que nós mencionamos, a pensão antes mesmo do parto, doutora Elizabeth, porque ela, a Aline Carla, faz uma atividade de educação e saúde incrível junto às adolescentes que são atendidas no ambulatório. O serviço realmente é um serviço multidisciplinar, ela é uma das profissionais
Então, essa informação é importante para que ela possa compartilhar nesse grupo. Se a senhora puder esclarecer. Aqui em Fortaleza, né, nós temos a Defensoria Pública, né, que pode dar esse suporte, mas ela pode procurar o Ministério Público, né, da Infância. É ele que tem atribuição para essa ação. Aí eu não saberia dizer o telefone, mas na internet, colocando o Ministério Público da Infância, facilmente ela consegue localizar e ele pode dar esse suporte. E no interior, como não tem essas... Normalmente o promotor de justiça no interior ele é clínico geral. Então, no interior, ele procura o promotor, que o promotor, assim como o defensor público, podem perfeitamente entrar com essa ação para garantir essa pensão alimentícia. Perfeito, muito obrigada por tem que se comprovar, né, porque a pensão alimentícia ela atende um binômio, né? É necessidade e possibilidade. Então, quem vai analisar isso vai analisar através desse binômio. Né? Perfeito, obrigada. A gente percebe que a cada ano, né, fica mais aberta a questão de a gente conversar sobre a gravidez na adolescência, apesar da doutora Zenilda ter dito que os números apontam que essa gravidez está mais precoce ainda, né, doutora Zenilda? Então, eu queria que a senhora nos explicasse um pouquinho a que se atribui, então, essa queda na idade do início de gravidez entre as adolescentes. E também, já emendando aqui a minha segunda pergunta, eu queria que a senhora, como pioneira, né, como fundadora do primeiro ambulatório do adolescente no Brasil, nos falasse um pouquinho sobre a história e a importância desse ambulatório, por favor. Ok. Daniela, assim, é muito importante a gente saber que os números estão diminuindo, muito bem documentados no Brasil todo. Né? Então, a gente tinha, há 10 anos atrás, começou então a queda desses números, graças a trabalhos feitos no Brasil como um todo. Mas o que nos preocupa realmente é que a idade tem diminuído. Então, as meninas estão iniciando a atividade sexual mais cedo, e é demonstrado que aquelas que começam antes dos 15 anos, elas usam menos anticonceptivos, porque elas são mais bloqueadas pelas famílias, elas normalmente têm atividade sexual escondido da família, então elas não estão dentro de uma relação de casamento, e isso faz com que elas, logicamente, se elas iniciam atividade sexual, se elas não têm o uso do método, ela não tem orientação, ela vai engravidar mais cedo. Então, isso é realmente uma preocupação, porque dentro de todas as adolescentes, 5,2% são menores de 15 anos. Então, inclusive, tem umas frases assim, de efeito que diz que a cada 2 minutos, duas adolescentes menores de 15 anos estão engravidando. Então, isso é preocupante, porque você tem uma menina que realmente ainda ela deveria estar brincando, namorando, passeando, se divertindo, ela está em casa cuidando de um filho que muitas vezes, 78% dessas gravidezes são não planejadas. E isso gera muitas vezes aborto provocado, fora os nascimentos realmente que faz levar todo esse prejuízo escolar que a gente falou há pouco. Então, o serviço de adolescente começou em 1987, né? Nós já estamos completando 34 anos de idade. E daí é um serviço que começou fazendo pré-natal de adolescente. Depois a gente viu que a gente precisava estender, não podíamos ficar só apagando o incêndio. As meninas tinham que ser trabalhadas antes de engravidar, então nós tínhamos que sair do pré-natal e ir para o planejamento familiar. Depois nós saímos, inclusive, para as escolas, fazendo um trabalho de orientação na escola, que a gente chama de extramuro, né? E daí a gente teve a oportunidade, agora em 2019, de conhecer a doutora Elizabeth, de trabalhar com uma equipe multiprofissional, com a Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do município, com o IPRED. Então, várias instituições que, trabalhando juntos, podemos fazer mais.
E aí, a grande batalha nossa é que nós tenhamos, dentro de todas as maternidades, os métodos de longa duração. Por quê? Porque nós acreditamos que com os métodos de longa duração, essas meninas possam não reincidir na gravidez. Se a gente tivesse, pelo menos, aquele primeiro parto, que já foi um engano, mas tivesse uma preocupação de todo o Estado, de todo o município, de fazer com que essa menina não reincidisse na gravidez, já seria um grande progresso para a gente. Então, a gente tem realmente trabalhado com uma equipe multiprofissional, é uma equipe fabulosa, como você colocou, é uma equipe onde tem médico, assistente social, enfermeira, psicóloga, e isso faz com que essa equipe vista realmente a camisa desse tema que é tão importante. Verdade. E aí, só para não fugir do tema, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais a respeito dos métodos anticoncepcionais de longa duração, doutora Zenilda. Quais são? São DIU, Implanon? Explica um pouquinho, principalmente para adolescentes que estiver nos assistindo agora. Tá. Os métodos de longa duração são aqueles que não são de uso diário. A gente acha importantíssimo a camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente precisa ter um método mais seguro, porque a camisinha tem um índice de falha grande. A pílula é ótima, mas também ela tem a questão de ser tomada todo dia. E a adolescente, muitas vezes, não tem essa disciplina de estar tomando remédio todo dia, no mesmo horário, ela esquece, ela vai para a festa, ela esqueceu de tomar, ela dormiu até tarde. Então, é importante que a gente use o método de longa duração, que, como você falou, é o DIU, tanto de cobre como o DIU de progesterona, e também o implante, que é o Implanon. Ele é colocado no braço, dura 3 anos. E isso faz com que aquela menina que engravidou, ou aquela que nem engravidou ainda, todas podem usar. Todas as adolescentes podem usar. Não precisa ser só as grávidas. Todas as meninas que iniciaram sua atividade sexual, elas podem usar os métodos de longa duração. Podem e devem, né, professora Denilda? Podem e devem, né? Isso não quer dizer que existe um tabu tão grande que acha que quando você utiliza um método desse é porque você ficou uma pessoa, né, fácil, né? Se ouve muito ainda dizer um absurdo desse, né? Não, você tem que ter consciência do seu corpo, da sua sexualidade, né? Não é obrigada Tem pais que temem conversar com as filhas adolescentes e com os filhos adolescentes também sobre prevenção de gravidez, achando que vão estar incentivando, né? Como se eles não tivessem estímulos e acessos a isso através de outros canais, né? Então, o diálogo familiar. Essa responsabilidade do homem, não é? Ela é muito importante que os pais esclareçam, né? Porque não engravida, a mulher não engravida só, né? Existe a responsabilidade dos dois. E quando se trata de adolescente, entra a família toda, né? As duas famílias se envolvem naquela situação, né? Numa situação não planejada, então é muito difícil. Então, se você puder prevenir através dos esclarecimentos, do diálogo, é outra coisa. É outra coisa, né? E aí, falar também nisso, é importante que a gente diga que a nossa Constituição Federal, ela garante, quer dizer, ela não é que ela garante, ela fala sobre a paternidade responsável. Quando você fala em planejamento, quando a Constituição fala em planejamento familiar, ela traz a paternidade responsável, porque a gravidez não é só da mulher, não é? Porque antigamente a gente ouvia muito falar, como era, solte, prenda suas cabras que eu estou soltando meus bodes, é uma coisa assim, meus cabritos, eu não sei bem. Né? Como se fosse uma responsabilidade só da mulher, e não é. Isso aí, graças a Deus, a gente está, né, ultrapassando essa fase tão negra, né, da vida antiga, que a mulher tinha que carregar isso aí sozinho. Por exemplo,
Uma das coisas que tem feito com que a paternidade seja chamada mesmo, é as mulheres irem à procura de pensões alimentícias, que parece que quando bate no bolso, a coisa dói mais, não é? Então, que as mulheres tem que se ir atrás disso aí, entende? Porque se não quiser voluntariamente reconhecer aquele filho ou ter uma responsabilidade com aquele filho, que reconheça através do bolso. E a gente vê, pelo menos, lá na maternidade escola, nós fizemos um levantamento, a maioria dos pais dos meninos são adolescentes também, ou adolescentes ou adultos jovens, são aqueles meninos que estão estudando segundo grau, que estão começando a sua vida profissional. Então, a gravidez da namorada também vai repercutir sobre eles, vai repercutir negativamente. Exatamente. Aí entra a responsabilidade das famílias, né? Porque essa pensão alimentícia, né, que a gente fala, ela pode ser garantida também pela família. Né? Pela família. A família do adolescente tem que garantir essa pensão alimentícia caso ele não tenha condição. E a família tendo condição, atendendo aquele binômio que nós falamos, a família tem que se responsabilizar. Por isso é que eu digo que não é um problema só muito do adolescente e da adolescente, é um problema que envolve as duas famílias. Exato. E tem que se falar claramente, né? O que a gente estava falando do diálogo dos pais, tem que falar sobre o método anticoncepcional. Saber que não é falando do método, ninguém vai estimular a adolescente a ter relação sexual. Muito pelo contrário. O que tem se mostrado nos trabalhos é que quando você discute com o adolescente, você mostra a questão do risco, você mostra quais são os métodos que ela pode usar, ela vai adiando aquele início da relação. Ela não se precipita porque você falou de método anticoncepcional, que é um engano dos pais. Doutora Zenilda, agora uma questão muito complicada também tem sido o acesso a esses métodos contraceptivos, né? De que forma os adolescentes podem ter acesso a isso? Os métodos de longa duração, eles são mais caros, justamente porque eles são, como o nome está dizendo, de longa duração. O DIU, por exemplo, de cobre, ele é distribuído pelo Ministério da Saúde. Ele é barato e ele dura 10 anos. Então, existiu no início um preconceito muito grande que ninguém poderia usar o DIU de cobre porque só podia ser usado naquela menina que já tivesse filho, tinha um risco de infecções maiores, e vários trabalhos mostraram que isso não é verdade. Qualquer adolescente pode usar o DIU de cobre, e se puder, se algum serviço tiver condição de comprar o DIU de progesterona ou implante, seria muito melhor. Inclusive, nós levantamos agora para essa semana, mostrando que, na época que o governo do Estado, naquele projeto Nascer, distribuiu... No Ceará, né? No Ceará, exatamente. Ele distribuiu muito, tanto o implante como o Mirena, que são o DIU de progesterona, houve uma queda muito grande da reincidência de gravidez. Então, isso era distribuído nas maternidades. Com a pandemia, isso se perdeu. Logicamente que houve acréscimo de custos em outras áreas da saúde e fez com que esse projeto desse uma meio que parada. Mas a gente vai trabalhar, a gente continua trabalhando para que isso volte a ser comprado, esses implantes, esses DIUs de cobre, de progesterona, porque o DIU de cobre nunca parou, ele é barato e ele é distribuído pelo Ministério. Então, qualquer adolescente no posto de saúde, ela pode solicitar o DIU, ela pode ser colocado nas maternidades logo após o parto, ela deve já sair da maternidade sendo colocado o DIU. Então, isso é muito importante, que ela saiba que ela tem esse direito. Doutora Elizabeth, a senhora coordena o Centro de Apoio Operacional da Educação, lá no Ministério Público do Ceará, né? O que levou o Centro de Apoio
a comprar essa causa da prevenção da gravidez na adolescência? Qual foi o start, assim, que chamou a atenção de vocês para essa? Exatamente, quer dizer, tudo foi a incidência, né? Fortaleza, né, hoje tem quer dizer, há um tempo tem um sistema de infrequência eletrônico fantástico. Então, depois de um tempo, em 2018, quando foi instalado esse sistema, nós começamos a fazer o levantamento, porque é muito importante, quando a gente trabalha a busca ativa, né, através da infrequência, do combate à infrequência, a gente saber o motivo que se deu àquela evasão. Qual foi a razão? Aí um dos motivos que apareceu de uma forma bem, eu não me lembro do percentual, mas era bem significativo, foi a gravidez na adolescência. Porque aí esse sistema ele nos oportunizou a trabalhar com as políticas públicas, as diversas políticas públicas, entende? Que, em razão da sua fragilidade, ocorria o abandono escolar. E um deles foi a gravidez na adolescência. E aí eu fui, durante muitos anos, promotora de justiça de defesa da educação, e foi lá, inclusive, que nós começamos a trabalhar junto com a doutora Zenilda. Depois eu passei a coordenar esse centro de apoio. O que é esse centro de apoio? Ele tem uma abrangência em todo o estado do Ceará, porque o Ministério Público, como no interior do estado os promotores trabalham com as diversas especialidades, né? Educação, saúde, patrimônio público, cidadania. Então, como tem muitas especialidades, nós temos no Ministério Público vários centros de apoio que é para apoiar o promotor naquela temática. No caso, nosso é educação. Nós apoiamos a todo o promotor de justiça do interior que tem uma atribuição na educação. Apoiamos como? Nós subsidiamos ele de todos os instrumentos, tudo. Para quê? Porque o Ministério Público ele é um prestador de serviço, entende? Então, nós precisamos e nós primamos pelo nosso serviço que ele seja feito, como a Constituição fala, com eficiência. E se nós pudermos, como nós fazemos, municiar aquele promotor dessas ações, dessas matérias específicas, ele vai prestar esse serviço com eficiência. Então, é mais ou menos isso. A senhora também comentou que está sendo formatado uma formação, né, um curso à distância, para capacitar as comissões de combate à violência nas escolas, né? Que isso agora é lei tanto para as escolas públicas quanto particulares, né? Agora, em 2020, né, foi reeditada uma lei, né, que veio com nova roupagem, que é a lei de combate, que cria nas escolas, de forma obrigatória, as comissões de de proteção e prevenção à violência contra criança e adolescente. Né? Essa lei é até de autoria do Renato Rosendo. E nós trabalhamos, inclusive, na modificação dessa lei, porque é uma lei antiga e veio com nova roupagem. E uma das temáticas que traz a lei de violência é a gravidez na adolescência. Aí foi o que o Ministério Público fez. Nesse período de pandemia, nós, na escola do Ministério Público, nós pegamos todas essas temáticas de violência, fizemos em bloco e trouxemos gente com expertise nas respectivas temáticas, como é o caso da doutora Zenilda, na gravidez da adolescência. E o que é que vai acontecer? Nós vamos lançar o nosso curso agora, de graça, né? E já estamos fazendo esse acordo, vamos fazer esse termo de cooperação com a SEDUC, agora acho que é dia 14, que vai ser assinado esse termo. Né? Vocês vão ser convidados, né? E aí, dentro de um desses eixos, tem a gravidez na adolescência. Porque, inclusive, Daniela, é interessante a gente utilizar todo um trabalho da própria Assembleia Legislativa mostrando que 55% das pessoas assassinadas, dos jovens assassinados em Fortaleza, eram filhos de mães adolescentes. Então, isso mostra que esses meninos ficam na rua.
e principalmente quando é a segunda gravidez. Exatamente. Isso aí também foi levantado nesse comitê, né? Foi um comitê, inclusive eu acho que foi também assim, de autoria não, de participação do deputado Renato Rosendo, salvo engano, né? A Unicef é um trabalho bem das pessoas assassinadas, dos jovens assassinados em Fortaleza. Esse negócio da escolaridade, né? Quando a gente faz o levantamento, por exemplo, aqui em Fortaleza, do mapa, né? É exatamente onde tem a baixa escolarização que a gravidez na adolescência aparece, né? Ela salta. Você vê o quanto é importante, não é? E aí é o que eu vim outro dia conversando com a doutora Zenilda. Nós estamos ainda num trabalho para ver se a gente consegue salvar uma geração. Porque se a gente conseguir, com a escolaridade, salvar uma geração, a seguinte vai ser bem mais fácil. Porque nós vamos ter pais escolarizados. Né? Pai e mãe escolarizados. O Ministério Público também. O quê? O Ministério Público também possibilita uma orientação jurídica para os casos de gravidez por estupro ou também para os casos, em geral, né, de interrupção legal da gravidez? Com certeza, também nós orientamos, né, há uma orientação jurídica na continuidade ou não dessa gravidez nos casos que a lei permite, né? O aborto legal, que são os quando são detectados ou tem um diagnóstico de risco para a mãe, né? Nos casos de gestação em razão de estupro, e também nos casos nos casos de anencefalia, né? Anencefalia, né, professora? Anencefalia. E outra coisa é que a gente sabe que a gravidez em meninas menores de 14 anos, ela é considerada um estupro presumido, né? Menor de 14 anos, ela não tem pela lei, uma condição legal de dizer que quer ter uma atividade sexual. Então, qualquer atividade sexual antes dos 14 anos, ela já é considerada estupro. Então, e tem uma coisa interessante, professora Zenilda. Outro dia eu vi um caso de uma maior, né, mas ela foi dado bebida a ela, né? Então ela foi considerada estupro, né? Porque ela não tinha, no momento, condição de se manifestar. Exatamente. Né? Que também é um caso, né, de estupro. Caso, né? Exatamente. Doutora Zenilda, a senhora tem sido convidada para mesas, inclusive nacionais, né, a respeito pelo seu trabalho nesse tema da gravidez na adolescência. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre, ao longo desses 34 anos já do ambulatório, o que a senhora tem percebido de diferença na cultura mesmo das famílias, assim, aquela adolescente que chegava 30 anos atrás e a adolescente que chega hoje grávida, o que mudou no perfil delas e na rede de apoio que ela venha ou não a ter? O que a gente verifica é que, infelizmente, com as redes sociais, que a rede social é fantástica, a internet é fantástica, mas hoje as meninas sabem o que é a gravidez, como ocorre a gravidez, diferente de há 30 anos atrás, né? Porque hoje todo mundo tem acesso às redes sociais, à internet, mas o problema é usar. Então, a questão não é só conhecer, a questão é usar o método anticonceptivo e saber que ela não quer engravidar, ter consciência de que essa gravidez vai realmente modificar a vida dela. Isso é importante a gente falar, Dani, porque muitas vezes a adolescente... mas eu sei tudo. Né? Quando muitas vezes os pais vão falar com a adolescente, não, fale comigo isso não, que eu já sei. Mas é importante falar, é importante você trazer para a adolescente e como é que você faz, o que é que você está fazendo para evitar que você engravide. Porque muitas vezes os pais fogem mesmo, aquilo que a gente falou há pouco. Os pais fogem do diálogo, porque tem receio, não se acham preparados para falar sobre o assunto. Então, eu digo muitas vezes, se você não se acha preparado, leva teu filho para uma médica, para um médico, ou para uma enfermeira, para alguém que saiba trabalhar o tema.
mas é importante que você não bote um véu e cubra a verdade, né? Então, o que eu acho que mais de diferente ocorreu é a questão da consciência e a questão do usuário de droga, né? Nós temos hoje um número altíssimo de usuário de droga, as facções aqui em Fortaleza, como no Brasil como um todo, e isso faz com que a adolescente precise mais ainda de um método de longa duração, porque quando ela está usando... ela não tem a consciência de estar fazendo um método que exige o uso da camisinha, que o método de pílula, que ela tem uma regularidade para usar. Com certeza. A gente está caminhando, então, para os minutos finais, para que a gente não tenha a nossa live interrompida abruptamente. Eu vou antecipar um pouquinho as considerações, passo a palavra para a doutora Elizabeth, para ela fazer suas considerações finais, e em seguida a doutora Zenilda. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer esse momento, e eu fico muito feliz com isso, porque essa forma de hoje nós estamos conversando na rede social sobre esse assunto, já é uma forma de você começar a desmistificar e quebrar esses tabus, né? Esse trabalho que nós temos, né, do Ministério Público, do Vidas Preservadas, que é um trabalho que dialoga, né, sobre o suicídio, é outra coisa fantástica. Para a gente começar a conversar sobre isso o ano inteiro. Essa semana, né, ela é emblemática, é uma semana que há uma incidência mais de conversa sobre essa temática de gravidez na adolescência, porque nós temos uma lei federal e uma lei estadual que traz essa primeira semana de fevereiro como uma semana de gravidez na adolescência, mas o que eu quero é conversar isso o ano inteiro, entende? E onde conversar isso o ano inteiro? Na escola, e que a escola, entende? Ela também possa, em face da cultura, da educação que permeia lá, entende? Trazer essa família para discutir com eles, para quebrar e desmistificar esses tabus. É isso que a gente vai, com certeza, nós vamos voltar à normalidade da educação e vamos trabalhar essa temática, a começar agora em cada escola do interior do estado, com essa formação dessas comissões de violência. Eu estou tão feliz que vocês não podem imaginar, sabia? Nós também, não. Doutora Zenilda, suas considerações finais, por gentileza? É muito animador conversar com a doutora Elizabeth, porque ela dá esse estímulo para a gente e que a gente não pode nunca perder essa força e essa coragem, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é conscientizar os adolescentes que eles têm direitos, é conscientizar a família que eles têm que dialogar, e é conscientizar também o Estado, os gestores, que é muito mais barato trabalhar o planejamento familiar do que trabalhar a gravidez já ocorrida. Nós sabemos que as nossas UTIs neonatais estão lotadas, e principalmente de bebês prematuros, né? E essa prematuridade ocorre muito por conta da gravidez na adolescência. E isso, logicamente, que é muito caro para o Estado, é muito caro manter um bebê na UTI, é muito caro um adolescente que para de estudar, é muito caro um adolescente que para de estudar e com isso vai entrar na violência, entrar nas drogas, os filhos entrar realmente nessas subsequentes fatos que vão gerando a violência, que vão gerando os atritos entre as famílias, pai com mãe, mãe com filho, e tudo isso realmente é uma consequência muito ruim, fazendo com que essas meninas tenham uma vida conjugal, uma vida social muito prejudicada. Então, eu acredito que os gestores precisam ter consciência de que é muito mais barato fazer o planejamento familiar e fazer com que essas meninas não engravidem. Muito obrigada, então, doutora Elizabeth, doutora Zenilda. Muito obrigada a todos os que participaram dessa live com a gente. Nós tivemos uma participação muito ativa, né?
de Marcelo Prachedes, que disse que é fã da doutora Zenilda, a Genor Lucas, que disse que o Ministério Público é um órgão feito para o cidadão, que vocês são a mãe do povo. Coisa A linda! doutora Zenilce Bruno disse que a doutora Zenilda é espetacular com a sua experiência, mas isso aí a gente sabe que, além de ser verdade, também tem um viés, né? Tem um viés familiar. Um beijão para a doutora Zenilce Bruno, que também, como sexóloga, faz um trabalho excelente. Alda Carvalho mandou uma boa tarde para todo mundo, Mestre Cunha também, e a Aline Carla disse que nós precisamos ter continuidade na oferta dos métodos. Vamos lutar por isso, né, Aline Carla? A doutora Zenilda, a doutora Elizabeth, com certeza estarão extremamente empenhadas para garantir a oferta mais ampliada desses métodos de longa duração. Não poderia encerrar essa nossa live de hoje sem agradecer e homenagear todos os profissionais que fazem o serviço do adolescente, né? O ambulatório do adolescente da maternidade escola Assis Chateaubriand, que especialmente durante essa semana intensificaram suas ações de educação em saúde, realizaram muitas rodas de conversa com pacientes, com acompanhantes e familiares, foram à imprensa, ocuparam muitos espaços na mídia para poder desmistificar essa situação, esclarecer dúvidas e dar sua contribuição, sua marteladinha na quebra desse tabu, né? Então fica aqui o meu agradecimento, minha homenagem a todos os profissionais da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, meu agradecimento e homenagem aos profissionais do Ministério Público, incansáveis também na preservação da saúde e da cidadania de todas as adolescentes, né? Muito obrigada, doutora Zenilda, muito obrigada, doutora Elizabeth, e muito obrigada a você que está nos acompanhando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau.